Boa noite, igreja. Muito bem. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 2. Efésios 2, do 1 ao 10. Hoje nós vamos seguir a nossa série. Estamos na terceira sola. Nós já vimos sola escritura, ou seja, que somente a palavra de Deus tem autoridade sobre a nossa vida. Semana passada nós vimos sobre solos Cristo, que a salvação é somente através de Jesus Cristo, né? Só há um caminho a ser percorrido. Ele mesmo diz, né? Sou o único caminho, a verdade e a vida. Amém? E hoje nós vamos ver sola gratia, somente a graça de Jesus. Vamos ler? Diz assim: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. Todos nós vivíamos nesse modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. É pela graça que vocês são salvos, pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos faz sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplos da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Somos gratos pela Tua graça. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Te pedimos, ó Deus, que Tu fales aos nossos corações, que a Tua graça, Deus, possa não só, ó Deus, nos resgatar, ó Pai, mas possa transformar as nossas vidas, ó Pai. Tira, Deus, tudo aquilo que possa nos atrapalhar, ó Deus, tirar o nosso foco, a nossa atenção da Tua palavra, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem. Bom, eu gosto muito de trabalhar esses temas. Eu gosto muito da história da igreja. Gosto muito das 5 solas, a forma com que ela resume a palavra de Deus. Só que confesso, e é uma preocupação que eu sempre tenho, às vezes há muito termo cristão, né? Muito termo bíblico, religioso. Então, às vezes até nós que estamos na caminhada cristã, às vezes nós temos alguma dificuldade de nós lidarmos com alguns termos. E algumas traduções que nós temos da Bíblia, as mais novas, algumas não é que elas sejam ruins, mas elas, para dar uma melhor interpretação da intenção do autor, elas não trazem termos. Então, por um lado, ajuda, por outro lado, confunde um pouco, principalmente quem já tem uma caminhada longa. E termos, muitas vezes, eles são complexos porque eles resumem muita coisa. Então, é muito difícil. E um desafio
é pregar, e aquele que não tem noção dos termos, entenda o que está sendo falado ali. Para você, a graça pode ser algo batido. Você deve ter anos aí de igreja. Talvez para você que esteja começando, você vai encaixando, né, como se fossem peças. Ah, agora entendi. Quinta vez que o pastor fala sobre isso, eu entendi. Não que você seja burro, longe disso. Comigo é assim. Às vezes estou estudando a Bíblia, tem textos difíceis, e às vezes passa um tempo e cai a ficha. Entendeu? Você vai estudando e vai juntando as peças ali. Então, entenda, realmente, às vezes, não se ache o pior aí, entendeu? Comigo acontece a mesma coisa. Então, o grande dilema é como começar, para mim aqui, né? Como começar a lidar com temas. Eu gosto de uma expressão que diz que nós só entenderemos a graça se nós entendermos a profundidade do pecado. Eu acho isso sensacional. Mas, para você entender essa frase, você precisa entender a graça, e você precisa entender o quê? Pecado. 2 termos. E é difícil, hoje em dia, nós falarmos desses termos, porque esses termos, pasmem você. Se você for pegar ao longo da história, a igreja ela não era tão afastada, digamos assim, do cotidiano das pessoas. Então as pessoas já estavam habituadas com relação a pecado. Hoje em dia você sai fora, você fala pecado, até dentro das igrejas, às vezes o termo é esquecido. E essa frase diz que nós não temos que entender só o pecado, nós temos que entender a profundidade do pecado. Se você reparar no texto que nós acabamos de ler dos Efésios, Paulo, primeiro, ele fala até o verso número 3 sobre a nossa condição e sobre o pecado. Depois, ele vai falar sobre graça e salvação. Ele segue esse mesmo roteiro em Romanos, no livro todo de Romanos. Ele gasta ali 3 capítulos, se bobear um pouco mais, só falando da condição humana e do pecado. Vocês verem como é importante nós entendermos o que pecado significa e qual é a nossa real condição diante de Deus. Porque se nós não entendermos que o pecado ele é profundo e sério, nós vamos tratar também a graça de Deus como algo raso. Bom, se o pecado não é tão grave assim, tão profundo, o sacrifício que Deus fez não foi tão grande assim. Correto? Há uma passagem que Maria derrama perfume aos pés de Jesus, e o fariseu, que era dono da casa que Jesus estava, condena Maria, e Jesus, para responder ele, conta uma parábola. Ele fala assim: tem 2 homens que devem a um terceiro homem. Um deve a quantia, não vou falar exatamente a quantia aqui, mas o princípio é o mesmo. Um homem deve R$50, e o outro homem deve R$1 milhão. Esse homem, a quem os 2 deviam, perdoa os 2. Quem teve maior amor por aquele homem que perdoa as suas dívidas? O que devia R$50 ou o que devia R$1 milhão? Entenderam? E aí ele fala que aquela mulher, por ter noção da quantidade dos seus pecados, muito ela amava Deus. Não é que os pecados dela eram mais feios do que o outro, mas ela tinha noção da profundidade do seu pecado. Se nós não termos noção do quanto o nosso pecado é ruim e desagrada a Deus, a nossa graça ela vai ser barata, ela vai ser rasa. Nós não vamos olhar para Deus com tanto amor assim. Não sei se você entende.
E nós vivemos num mundo onde os nossos pecados são questionados. A igreja não fala mais de pecado. É a igreja que absolve o pecado. As pessoas não veem mais problema nos nossos pecados. Até quando nós tratamos na morte, não sei se você já ouviu isso, quando alguém morre, o que as pessoas têm o costume de dizer? Passou dessa para uma melhor. É assim? Todos que morrem passam dessa para uma melhor? Se você crê no evangelho que eu creio, nem todos passam dessa para uma melhor. É assim. Nós vivemos tempos que o inferno ele é questionado também. O inferno, que é a condenação pelos nossos pecados, você vai ver muita teologia moderna, muita igreja pregando, por exemplo, que o inferno não existe. É obra, invenção da cabeça do homem. Então, essa Bíblia aqui que eu leio para estudar, ela está equivocada. E está equivocada desde o momento que ela foi escrita. Porque uma das seguranças que nós temos, que nós vimos no Sola Escritura, é que a palavra de Deus ela não é como esse mundo, que muda de tempos em tempos. A palavra de Deus continua a mesma. A mesma, ela é a verdade. Esse texto, ele vai falar sobre o pecado no início e sobre a sua profundidade. Pecado é muito mais do que ações ou atos ruins. Ele é uma inclinação. Conforme Paulo diz aqui, quando nós pecamos, nós seguimos os desejos ardentes e as inclinações de nossa natureza humana. Pecado não é só o que você faz de errado. A nossa condição, ela é uma condição, por natureza, pecadora. Então, por muito tempo, principalmente na época medieval, foi propagado que pecado é aquilo que você faz com as suas inclinações e com as suas motivações. Ou seja, se você não consuma o ato, você não peca. Mas Paulo vai falar totalmente diferente. Jeremias 17:9 vai dizer que o coração humano é mais enganoso de qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato quanto é mal? Paulo vai dizer que a nossa natureza, e aqui ele está falando de uma natureza sem a graça de Deus. Por isso que ele fala aqui, que nós estávamos mortos. Nós agimos assim. Não que você deixou de ser um pecador, você continua sendo um pecador. Mas agora há uma solução para esse seu pecado. Então, o que Paulo está dizendo aqui, que não é só as nossas ações que são pecadoras. É o nosso coração por inteiro, é a nossa natureza. Às vezes nós não consumamos. Por isso que Jesus, quando vai tratar lá dos pecados, ele diz que não é só a ação, só o fato de você pensar em adulterar, você pecou, porque você era um pecador. Está dando para entender? Então a nossa natureza, ela é pecadora. A maior prova de que nós somos pecadores, e somos muito pecadores, que a nossa natureza é muito pecadora. Quem nunca aqui, em silêncio, sabe quando você começa a pensar no nada? Ou quando você passou por uma situação de fúria? Quem nunca aqui desejou a morte de alguém? Você está lá no trânsito, dirigindo o carro, de repente alguém te cortou, aí você, o que vem na sua cabeça? Amor? Unicórnios voadores? O que vem na sua cabeça? Ódio? Vingança? Morte? Uma vez, eu já contei essa história, uma vez me cortaram no trânsito e o cara quase bateu na lateral que estava a Pri na frente e a Sofia pequenininha na cadeirinha. Meus dois amores na época, agora eu tenho 3. Eu quase fui atrás do cara. Tive que parar,
esperar que a graça de Deus resolvesse aquilo, porque estava feia a situação. Por isso que nós vemos muitas vezes pessoas que nós consideramos boas cometerem coisas ruins. E às vezes a gente acaba falando até a heresia de olhar para alguém e dizer assim: olha, eu só creio que essa pessoa peca porque a Bíblia diz, porque eu nunca vi. Por isso que o ser humano acaba colocando pessoas numa condição de perfeitas, de santas, de não pecadoras. Porque não leva em conta a nossa natureza, os nossos pensamentos. Entenda, nós somos pecadores, é uma questão radical. E por si só o homem não consegue parar de pecar. Paulo está dizendo aqui que é imune, faz parte da sua condição. Faz parte da condição do homem o pecado. Nós necessitamos de uma transformação completa no nosso coração. Ezequiel vai dizer, lá no capítulo 33, que Deus opera corações. Ele troca um coração de pedra por um coração de carne, coração que é sensível a Deus. Deus precisa agir no nosso coração pecador para transformar essa inclinação que nós temos para o pecado. Isso eu estou falando da nossa velha natureza. Antes de conhecermos a graça. Pastor, eu acho que não é bem assim. Como que Paulo começa o texto aqui? Ele trata o pecado como uma doença? Qual é a nossa condição por conta dos nossos pecados, delitos e desobediência? A nossa condição é a condição de morto. Um homem sem a graça de Deus, ele está numa condição espiritual que ele está morto. E o que um morto faz, gente? O que um morto faz? Nada. Nada. O que um morto faz por alguém ou por si próprio? O que um morto faz? Nada. Se você for ver lá em Mateus 13, Jesus vai dizer que as pessoas que estavam ao seu redor, elas tinham olhos, mas não viam, e tinham ouvidos e não ouviam. Elas estavam mortas espiritualmente. É assim que o morto espiritual está. Ele não consegue fazer nada para si. Nada. E ele vai dizer mais, no texto aqui ele vai dizer que a nossa condição sem a graça de Deus é uma condição de culpa pelo pecado. Não basta o cara estar morto, ele está escravo pelo domínio de Satanás. Olha só ali no verso 2. Obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a obedecer. O que mais que Paulo vai falar aqui? Longe da graça de Deus, nós temos uma pena impagável. E ele dá nome para essa pena. Qual é o destino? Qual é a pena? Éramos por natureza, no final do 3, éramos por natureza merecedores da ira. Porque nós pecamos, porque nós desobedecemos, faz parte da nossa natureza. E nós merecemos a ira de Deus. É isso que Paulo fala acerca do pecado. Você entende agora a profundidade desse problema? O pecado não é uma bobice. O pecado não é um probleminha. O pecado, ele é sério. E algo que não está ao nosso alcance. Algo que está longe do nosso alcance. Mas aí muda. Paulo para de falar de pecado. E Paulo começa ali no verso 4, falando assim: mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto. E aí eu gosto muito de um versículo que
está lá em Romanos 5:20. Romanos 5:20, que Paulo escreveu também, falava sobre pecado. E aí, em Romanos 5:20, ele vai falar: porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se você está entendendo o que eu estou te dizendo, se você tem compreensão do que Paulo está dizendo, é porque você foi alcançado pela graça de Deus. Você consegue ver e você consegue ouvir. E você entende que a graça não é algo que nós fazemos. Graça é um favor imerecido de Deus que nos traz vida e salvação. Onde habitava, onde nós estávamos como mortos, graças à ação de Deus na nossa vida, nós temos vida. Vida pela graça de Deus. Alguns vão crer, nós já falamos sobre isso, que o homem ele alcança a salvação por conta própria, fazendo boas obras. Se ele for bonzinho, se ele praticar muitas boas obras, ele vai ganhando espaço com Deus. E aí, por mérito dele, graças às suas ações, ele conquista o favor de Deus. Há mérito então no homem, há mérito então, é como se as boas obras, a salvação, fosse um mérito pelas práticas do homem. Mas Paulo ele deixa muito claro aqui, de que lá embaixo no verso número 9, que não é uma recompensa. Ele fala no verso 8, vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar. A graça de Deus, meus irmãos, não é pelo nosso mérito, e sim pelo mérito de Jesus. Foi graças ao mérito de Jesus, graças a Jesus ter vivido uma vida perfeita, sem pecado, o justo, perfeito. Depois ele vence a morte, ele morre, ele vence a morte na cruz. Então o mérito todo é de Jesus. A nossa parte nisso todo é a culpa e o pecado que a gente entra nesse negócio. A salvação é pela graça, não há mérito em nós. Não há mérito. E se isso que eu estou dizendo para você não faz sentido nenhum, isso é muito normal, porque todos nós éramos assim, saiba que não sou eu que vou resolver o seu problema. A minha oração é que você seja alcançado pela graça de Jesus. Amém. Que Jesus opere no seu coração e que você possa ver as maravilhas do nosso Deus. Você possa ver a sua condição atual e o que Jesus fez, não só para nos salvar, mas para transformar as nossas vidas. Jesus, quando derrama a sua graça, Ele opera nos nossos corações. Nicodemos, quando conversa com Jesus, você que já tem um tempo de caminhada vai entender, ele não estava entendendo nada que Jesus dizia. Ele achava que Jesus, ele não entendia nada. E o que Jesus olha para Nicodemos e fala? Nicodemos, você precisa nascer de novo. Nascer de novo nada mais é do que ser alcançado pela graça de Jesus. Nascer de novo nada mais é do que ser operado por Jesus. Paulo diz, não é pelas nossas obras, não é uma recompensa, todo o mérito é de Jesus. Graça é um favor que Jesus faz, por favor, é até difícil de você achar uma palavra que Jesus, graça, você viu a importância dos termos? Favor, tão bonito a graça, né? Graça de Deus, é algo que Deus faz em nosso favor,
mesmo nós não tendo merecimento. A Angélica, agora que esteve aqui conosco, ela me lembrou de uma história que fala, mostra num desenho, né, numa historinha, o que é a graça de Deus. Graça de Deus é, imagine um mendigo que está ali passando por toda aquela situação e ele chega até uma casa e nessa casa alguém dá alimento para ele, dá pão para ele. A única coisa que esse mendigo faz é estender os braços, receber aquele alimento. Aquele alimento muda a vida dele. E ele, o que ele vai fazer? Há mérito nisso, em receber esse alimento, em receber a graça. O que ele faz depois? Ele vai contar aos outros mendigos aonde tem pão. Ó, recebi algo aqui que mudou a minha vida. É lá que você tem que buscar. É lá que você tem que buscar. Paulo vai dizer que nós tomamos posse, nós somos conectados com essa graça mediante a fé de Deus. Que nem isso vem de nós, é algo que é dado por Deus, é um dom dado por Deus. Lutero vai dizer que a fé nada mais é do que os braços estendidos e o reconhecimento. Senhor, nada posso fazer. O homem estende os braços, reconhece a sua condição e o senhorio de Cristo. Senhor, mediante a minha condição, nada eu posso fazer. Mas pastor, como que eu aplico a graça na minha vida? Entendi um pouquinho mais, agora entendi tudo. Eu estou perdido. Eu creio que a graça de Jesus vai transformar a sua vida. Você vai entender o que é olhar para a vida e para a palavra de Deus com os olhos da fé. Amém. Eu selecionei algumas questões que nós podemos aplicar à graça. Tratar uns aos outros com graça, não com justiça, não com lei. O que é tratar o nosso próximo com graça? É não exigir do nosso próximo aquilo que nem nós podemos fazer. Quem fazia isso muito na época de Jesus, nós temos ainda os legalistas até hoje, eram os fariseus. Eles exigiam uma vida perfeita do povo, coisa que nem eles eram capazes de fazer. E com isso eles iam sobrecarregando o povo, tratando as pessoas como juízes. Nós precisamos olhar para a graça no nosso convívio com as pessoas. Entender que assim como eu sou um pecador e falho, o meu irmão também é. Paulo falava que ele era tão pecador que ele se considerava um dos piores. Nós temos uma facilidade muito grande para fechar os olhos para os nossos pecados e apontar os dedos para o pecado dos outros. Nós precisamos tratar com os nossos irmãos da mesma forma que Jesus nos trata. E aqui eu não estou dizendo para você fechar os olhos quanto aos pecados do teu irmão. A própria Bíblia vai dizer que nós devemos um ao outro, disciplinar um ao outro, chamar a atenção um dos outros. Ó, é pecado. Só que Jesus nos ensina em cada momento que Ele faz isso na palavra de Deus, a primeiro agir com amor, com graça. Aqui foi falado sobre empatia. Nós precisamos ter empatia um para com os outros. Entender que nós estamos na mesma situação. Nós somos pecadores, dependemos de Cristo. A outra coisa que fica para a nossa reflexão é que nós precisamos aprender a depender de Deus para a solução dos nossos problemas. Nós precisamos aprender a depender da graça de Deus. Se eu fizer uma pergunta aqui, eu já sei qual vai ser a resposta. Quem aqui tem problema? Todo mundo vai levantar a mão.
lugar, vamos levantar as duas mãos. Os pés, vamos ficar em pé. Qual é a primeira coisa que geralmente nós fazemos quando nós temos problemas? E eu não estou falando aqui só dos problemas bobos da vida. Estou falando aqui de problemas que nos afligem, problemas que são sérios na nossa vida. Problemas familiares, problemas no casamento, problemas no trato com os filhos. Às vezes problemas que nem temos ainda, nós já sofremos por imaginarmos que vamos ter. Já falei do financeiro? Problemas financeiros. Problemas. Qual é a primeira coisa que geralmente a gente faz? É listas, planos, formas que nós podemos agir e fazer para solucionar os nossos problemas. Não há nada de errado nisso. O errado é esquecer que no final das contas nós dependemos unicamente, solamente da graça de Deus. Eu vou contar algo que nós temos e vamos viver como igreja e algo depois particular. Agora, essa semana nós fizemos uma reunião aqui e a igreja sabe, nós queremos tornar isso mais sério. Nós queremos levar o templo, nosso lugar de culto, para um lugar mais acessível, um lugar que passe uma rua movimentada, onde mais pessoas possam ver a igreja, um lugar maior que a igreja possa crescer em estrutura. E aí, quando a gente tem esse plano, o que a gente faz? Cria planos, pesquisa, faz listas. E eu como pastor puxando o barco aí, eu vou fazer os planos, vou fazer as listas, eu me deparo com aluguéis de R$12.000, eu me deparo com um terreno, o último terreno que eu vi, os caras estavam cobrando 7 milhões. Eu pensei que eu estava em São Paulo, eu estava Rio de Janeiro, Lagoa, pensei que eu estava em Alphaville. Plano, nós fazemos planos, e a Bíblia nos aconselha a fazer planos. O homem planeja, mas não esqueça que quem determina é Deus. Se nós formos pensar que só as nossas ações, só os nossos planos vão resolver o problema, não vai dar. Nós precisamos entender que não importa o problema, a situação que nós estivermos, no fim, nós dependemos da graça de Deus. Amém. A graça de Deus, ela não só salva, como ela transforma a nossa vida. Ela nos salva do poder do pecado, ela nos dá uma nova vida, abre os nossos olhos. Engraçado que Paulo ele fica cego dos olhos carnais, mas ele fica com os olhos espirituais abertos, porque ele vê o senhorio de Jesus Cristo na sua frente. Quando nós passamos a entender que nós temos que viver com os olhos de Deus, nós entendemos que no final das contas, nós dependemos unicamente da graça de Deus. Eu não sei qual é o seu problema, quais são as suas aflições, mas eu tenho uma aflição que de vez em quando me pega, quando eu olho para minhas filhas. Não adianta, todo pai passa por isso, está passando por isso, ou vai passar por isso. E os pais mais experientes sabem melhor do que eu estou ainda no comecinho. Mas a Sofia parece que esticou, eu fico olhando assim, nossa, como está crescendo rápido. Como está crescendo. E às vezes como pai, você vai vendo o mundo em volta, você vai vendo também para as suas condições. Você vai fazendo planos. Você chama a esposa para conversar, para fazer planos para o futuro. Agora a gente entrou na vibe agora de pensar em colégio. Nossa, já! Aí você vai pensando um monte de coisa, qual escolher. Eu já estou deixando a minha esposa desesperada lá atrás. Mas aí, enquanto a cabeça vai fazendo planos, e um coração ansioso, ele faz planos, e ele sempre vê no final desses planos uma incapacidade e um desfecho ruim. Esse é o coração ansioso. Eu sei muito bem o que é isso. Traçamos planos, planejamos planos, vemos todas as possibilidades desses planos,
no final das contas, você olha para a sua incapacidade e você vê um desfecho. O que a graça de Deus nos ensina? Nós devemos aprender a confiar, a depender de Deus. No momento de dificuldade, de dor, é uma oportunidade de nós nos aproximarmos de Deus, chegarmos mais perto de Deus, porque no final das contas, nós dependemos unicamente e exclusivamente dele. Alguém que abriu seus olhos, te trouxe a vida, vai transformar a sua vida. A graça também é um caminho com Deus, onde através do Espírito Santo de Deus, Ele vai nos santificando, Ele vai nos moldando ao seu caráter e à sua vontade. Problemas, dificuldades, nós temos que ver, se você foi alcançado pela graça, como uma oportunidade de crescer. Ao se aproximar de Cristo, nós crescemos em meio aos problemas, em meio às dificuldades. Nós somos moldados por Jesus. Seja qual a crise que você esteja vivendo, o problema, antes de você orar para sair dessa crise, olhe para Deus, o que eu preciso aprender com isso? Jesus, o que tu tens a me ensinar? Saiba de uma coisa, em todo momento, Deus está nos ensinando. Deus tem algo a nos ensinar. Eu sei que é difícil, eu sei que é torturoso muitas vezes. Mas que nem eu falei semana passada, quando você estiver ansioso, quando você estiver temeroso, não esqueça de contemplar Jesus. Contemplar tudo que Ele fez. Ele prometeu vir, Ele veio. Ele prometeu nos cuidar, Ele vai nos cuidar, já tem nos cuidado. E Ele prometeu o quê? Voltar. A minha oração é que você aprenda a viver debaixo da graça de Deus. Se para você isso não faz sentido, a minha oração é que a graça de Deus te alcance onde você estiver e transforme a sua vida. Você sabe qual é o maior desenho do poder da graça de Deus? Você já ouviu falar em Ossos Secos? O meu sonho é ver um filme dos Ossos Secos. Mas estilo Hollywood. Que merece um estilo Hollywood. Os ossos secos, Deus nos mostra ali o poder sobrenatural que Ele faz em um morto. E o fruto desse poder sobrenatural, eu creio que está aqui. Igreja composta de salvos alcançados pela graça de Jesus. Lá em Ezequiel 37, Ezequiel fala assim: então ele me disse. Eu vou ler desde o começo para ter um contexto. Mais 2 versículos, não vou matar ninguém. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito Ele me levou para um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem ordenava. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso a osso.
Eu creio que quando a palavra de Deus ela é pregada, a graça de Deus é derramada sobre os mortos. E o Espírito de Deus nos traz de volta à vida. Se Ele é capaz de fazer isso com o morto, o que Ele é capaz de fazer com os nossos problemas do dia a dia? Não esqueça nunca, e eu acho que esse é o objetivo, um dos objetivos dessa nossa série, é de contemplar e não esquecer jamais de quem é o nosso Senhor, de quem a sua palavra aponta, quem é esse Jesus, o único caminho. Entender que não vem de nós, é algo que nós nem merecemos, mas que Deus, através do seu Filho, derramou ali na cruz. Amém?